Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, vivenciando essas oitavas da Páscoa. Então eu posso dizer para vocês, Feliz Páscoa. Estamos vivenciando esse tempo tão especial, onde nós contemplamos e nos encontramos com o Cristo ressuscitado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 35 até o versículo 48. Nós vamos meditar a partir do versículo 35, que diz: Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nesses dias nós estamos meditando, refletindo sobre esses relatos do Evangelho que falam sobre a ressurreição de Jesus, as aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Ontem nós escutamos o relato dos discípulos de Emaús, e exatamente esses discípulos voltam para o seio da comunidade e mostram, dizem para os outros o que tinha acontecido no caminho. E quando eles ainda estavam contando a história, Jesus aparece e deseja a paz, Shalom. A paz que não é somente a ausência de conflitos, mas é uma inteireza. Você está inteiro. Para o judeu, desejar Shalom não é simplesmente não ter conflito externo. É você estar completo, você está inteiro. E aí Jesus, vendo que eles ficaram todos assustados, com medo, Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tão apreensivos? Por que vocês estão com dúvidas no coração? Sou eu mesmo, um fantasma não tem carne e osso, não. Então Jesus faz questão de mostrar para eles que aquele que estava antes na cruz do Calvário é agora o mesmo que está ali. Não existe uma dissociação entre um e outro, é a mesma pessoa. Algo que eu acho muito bonito nos relatos das aparições de Jesus, sobretudo lá quando a gente vai no próximo domingo na festa da Divina Misericórdia, quando Jesus pede que Tomé meta o dedo na chaga dele. Então, para mostrar que ali não é algo, algo meramente espiritual, mas é o próprio corpo de Jesus. Lógico, um corpo glorificado, como dizia e explicava tão bem Santo Agostinho. É um corpo glorificado, mas é o corpo de Jesus. Jesus não ressuscitou somente no seu espírito. Jesus não ressuscitou apenas como uma ideia, ele ressuscitou como uma pessoa. Por isso que o túmulo estava vazio. E quando eu estava meditando esse texto, as palavras que mais ficaram fortes no meu coração foi exatamente quando diz que Jesus perguntou para os discípulos: por que vocês estão com dúvidas no seu coração? Às vezes, a gente tem dúvidas, mesmo a gente que caminha na igreja, mesmo a gente que já é de caminhada, mesmo a gente que já tem uma experiência com Deus. Isso não nos imuniza de termos dúvida em alguns momentos da nossa vida. Tem uma música do Padre Fábio de Mello que eu gosto muito, que diz assim: só quem soube duvidar, soube enfim acreditar. Às vezes a gente acha que é pecado duvidar. Aí a gente não diz, a gente pensa, a gente sente, mas a gente não diz. Para mim, o problema não é a dúvida. O problema é o que a gente faz com ela.
Deu para entender? Por exemplo, eu estou com alguma dúvida com relação a um elemento da doutrina da minha fé católica. Eu não estou conseguindo entender racionalmente por que a igreja está dizendo isso aqui. Aí eu tenho duas alternativas, né? Ou eu vou dizer, eu não acredito nisso não, isso é só conversa da igreja, eu não acredito e pronto. Simplesmente desacreditar, ignorar e simplesmente descartar aquilo que é importante, porque se a igreja disse que é importante, ou eu vou buscar, eu vou rezar, eu vou pedir a iluminação do Espírito Santo, eu vou ler a palavra, eu vou estudar o catecismo, eu vou ver o que a tradição da igreja ensina sobre isso. Hoje, graças a Deus, nós temos muito conteúdo, acesso a inúmeras formas, a inúmeras fontes, né? Graças a Deus a gente tem hoje os livros que foram escritos pelos próprios santos, pelos padres da igreja. Enfim, nós temos tudo o que é necessário para que a gente possa estudar e buscar conhecer para poder dissipar as dúvidas que existem no nosso coração a respeito da nossa fé. Por quê? Porque a fé, ela é a certeza a respeito daquilo que a gente não vê. Então, no fim das contas, a gente precisa acreditar, mas isso não quer dizer que a gente não possa buscar também fazer com que a nossa fé ela tenha uma dimensão racional. São João Paulo II escreveu um documento, quando estava no seu exercício pontifício, e ele escreveu um documento chamado Fides et Ratio, Fé e Razão. E nesse documento ele diz que a fé e a razão são as duas asas que nos conduzem ao conhecimento de Deus. Então, não há problema nenhum eu pensar a minha fé, eu refletir a minha fé. Eu creio que é de Santo Agostinho essa frase que diz: a fé que não é pensada nada é. Então, tem alguns elementos que a gente tem que acreditar, porque a fé exige a situação, a doutrina, a experiência exige isso. Eu creio, eu não posso comprovar, por exemplo, que cientificamente, né, como é que acontece a consubstancialidade da Eucaristia, né? Como é que o pão se torna corpo e o vinho se torna sangue. A gente tem um exemplo lá do milagre de Lanciano, quando já tinha se transformado em carne e sangue. Mas eu não sei como é que acontece ali na hora da Santa Missa. Por isso eu creio. Então, eu acredito que vocês entenderam. Jesus estava mostrando ali que era Ele mesmo. Então, não deixe que a dúvida tome conta do seu coração e dissipe a sua fé. Creia e busque cada vez mais conhecimento para fundamentar a sua fé. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem.